Bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos alunos. Vamos iniciar hoje a terceira unidade do nosso caderno da cidade, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os números positivos e negativos, vamos fazer algumas operações com eles, operações muito importantes que vocês precisam aprender, tá certo? Essas atividades, elas estão lá nas páginas 76 e vamos até a página 79, são 4 páginas pra gente fazer, tá certo? A gente vai analisar algumas continhas feitas por 2 alunos, e é o que vocês vão ver agora na atividade. Olha só. Então, aqui está a atividade, página 76, a gente vai fazer a primeira sequência. Então, na atividade 1, nós vamos fazer... vamos ler e vamos entender, tá certo? A Clarice e o Daniel adoram disputar partidas no videogame. No último final de semana, eles resolveram fazer uma disputa em dupla, contra seus pais, como o jogo favorito da família. Repetiram o mesmo jogo algumas vezes e Daniel anotou os pontos em uma tabela. Então essa é a tabela que o Daniel colocou da jogatina, tá? Então aqui nós temos aqui valores da Clarice e do Daniel, dos irmãos, e aqui dos papais e mamães, certo? Aí aqui temos o seguinte, ó, Daniel fez os seguintes cálculos para determinar a soma dos pontos da sua dupla, ou seja, esta dupla aqui. Ele fez menos 250, menos 300. E aí ele juntou os dois negativos. Juntando os dois negativos, ele achou o valor de menos 550. Depois ele fez a soma de todos os positivos. Ó. Juntando esses positivos, deu 3.020. E aí finalmente ele fez a subtração. 3.020 menos 550. E deu 2.470. Tá? E é justamente isso que eu acabei de explicar que vocês vão descrever. Então descreva como ele pensou, como ele fez o cálculo, tá? Como é que ele chegou no resultado final. Então vocês vão descrever o que ele pensou, como foi o processo do cálculo. Então aqui é só responder, beleza? Então faz análise desses cálculos aqui e registra a sua interpretação. Lá em cima, na atividade C, está escrito assim, ó. Calcule a soma dos pontos dos pais de Clarice e Daniel. Então vocês vão fazer a conta destes valores que estão deste lado que eu estou destacando aqui na tabela, tá bom? Então, aqui, fazer as contas dos pais do Daniel, certo? Então faz as continhas bonitinho e registra aqui como você fez, tá bom? E aqui embaixo é a mesma coisa, vocês vão descrever, vão explicar como vocês fizeram, certo? E além disso, gente, ó, a dica que eu vou dar é que vocês façam como a gente fez aqui, tá? Pega todos os negativos e soma e depois junta com os positivos e faz a subtração, certo? Item E. Daniel queria saber qual é a diferença de pontuação entre a dupla de irmãos e a dupla formada pelos pais. Veja o que ele fez. Ele fez essa continha aqui, ó. Vocês vão analisar essa continha e vão descrever como ele fez isso. Como ele resolveu essa conta, tá? Explica pra mim, beleza? Virando aqui a folha, vamos dar um zoom aqui em cima. Seguinte, eu quero que vocês façam essas continhas aqui e registrem aqui o resultado. Então o resultado vocês podem colocar aqui do lado, tá? Vou dar uma dica muito importante para vocês. Aqui eu quero que vocês façam as operações pensando, eu tenho 54 e gasto 28. Devo 54 e gasto 28, tá certo? Nessas duas de cá. Já essas duas, como ela tem o sinal de menos, a gente vai pensar, bom, se a gente analisar quanto falta para chegar no resultado, no 54, tá certo? Então, deste lado aqui, eu quero saber, do menos 28, quanto que eu vou levar para chegar no 54? Lembrando que eu tenho que zerar minha dívida e ganhar 54. E aqui é a mesma coisa. Do menos 28, quanto que eu tenho que gastar para chegar no 54? Então, essas duas aqui são diferentes por causa desse sinal de menos, tá? E aqui é só fazer a conta de tem e D. Tudo bem? Seguindo então agora para a atividade para a atividade 2, o primeiro exercício diz o seguinte, ó. Os irmãos de Larissa e Daniel resolveram experimentar outro jogo.
Nesse jogo, em relação ao nível do mar, o hidroavião voa em uma altitude de aproximadamente 1.300 metros. Então o avião está lá em cima a 1.300 metros, enquanto o submarino está em plena operação a menos 1.100 metros de altitude. Nesse momento, o avião e o submarino estão em linha reta na mesma direção. Quantos metros separam o avião do submarino? Tá? Então aqui, registre no espaço como você pensou para responder a seguinte questão. Então, vamos pensar, tá? O avião está lá em cima a 1.300, o submarino está a menos 1.100. Lembro a vocês que, de um até o outro, nós temos todos aqui 1.100, 1.200, 1.000, até chegar no zero, e depois ele vem a profundidade de menos 1.100. Então, aqui vocês vão responder e explicar como descobriu a distância, tá? Descobriu a distância, tá? Então façam a continha e registrem aqui como é que faz, beleza? Então aí é com vocês. E aí no item 2 a gente não vai conversar, vocês vão simplesmente pensar, elaborar uma maneira diferente de resolver esta operação, tá? Então aqui, pensar em outra forma de resolver, tá? Então faz a continha aqui, pense em outra maneira de resolver, beleza? E aqui em cima, na atividade 3, para a gente finalizar essa primeira parte, quando o avião tocar a superfície da água, ele estará a que distância do submarino? Represente na reta numérica e divida em partes iguais, de 100 em 100, tá? Então vocês vão fazer uma reta numérica, certo? Então, imagina que o avião pousou, certo? O avião pousou aqui no zero. Representa na reta numérica e vocês vão dizer qual é a distância que ele estará de um do outro. Então, desenhar a reta e dizer a distância. Beleza? Distância. Agora sim. Fechamos então essa primeira atividade da unidade 3, tá? E para variar, fico aguardando as dúvidas de vocês, me mandem mensagem no grupo Sala de Aula, estou sempre aguardando esse retorno de vocês, tá? Qualquer dúvida, é só falar, beleza? E não esqueça de tirar fotinho e me enviar, é óbvio, tá bom? Então nos vemos na próxima atividade, aguardo então as respostas de vocês. Até mais e se cuidem, gente!